Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Boa noite, shalom, lembrei do pastor Djalma. Irmãos, já de antemão quero agradecer a Deus pela oportunidade. Eu sempre costumo dizer, e para mim eu sempre vou repetir, pode não parecer, mas as pernas estão tremendo. É uma grande responsabilidade estar trazendo aqui a palavra à frente para os irmãos. Eu não vou ficar muito enrolando em minhas palavras, mas essa semana, quando o tio Du me deu essa oportunidade, eu estou lendo o Evangelho de Lucas e eu estava orando ao Senhor. Para os irmãos que ainda não sabem, graças a Deus, hoje eu... Obrigado, Dé. Graças a Deus, hoje eu estou trabalhando numa outra escola de idiomas, continuo dando aula de inglês, francês e espanhol. E nessa escola eu até vou aqui abrir um parênteses, a gente sempre vê o Vivi trazendo exemplos do dia a dia, que é tão fortes, e aí eu vou me permitir trazer um exemplo também. Irmãos, eu sentei em frente a toda a coleção de livros da escola essa semana. E num culto tão importante como esse sobre família, Deus falou algo muito forte ao meu coração. Irmãos, uma das coisas que mais tem faltado no meio familiar é a comunicação. E, trabalhando como professor de idiomas, eu entendo que nós nos comunicamos todos os momentos do nosso dia. E o tema da nossa mensagem de hoje é uma pergunta. Qual é a linguagem de Deus? Qual é a linguagem de Deus? Vamos abrir a Bíblia para eu já deixar um versículo básico conosco, um texto. Está lá em Hebreus, capítulo de número 1. Nós vamos ler apenas o versículo 1 e o versículo 2. Amém? Então, Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2. Eu vou ler ali com os irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: No passado, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Versículo 2. Mas, nestes últimos dias, nos falou por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. Amém, irmãos? Até aqui. Irmãos, Deus sempre falou com o povo. Sempre. Nós podemos nos recordar a primeira vez e o primeiro relato bíblico que nós temos de Deus falando com um homem é com Adão. Pensa, irmãos, que privilégio Adão tinha de todos os dias ao entardecer. O próprio Deus descia e conversava com ele. De antemão, eu queria dividir duas coisas com os irmãos. Eu fiz uma pequena distinção entre linguagem e idioma. O idioma, irmãos, é um sistema, é uma parte, é um sistema de escrita, um sistema de fala para um povo. Um exemplo, o nosso português. Ele é um sistema estruturado, é um sistema seguindo todas as regras gramaticais. Esse é o idioma. Já a linguagem, meus irmãos, é literalmente toda e qualquer forma de comunicação. Por exemplo, um sinal de trânsito, ele é uma linguagem. Por exemplo, o choro de um bebê, ele também é uma linguagem. E muitas das vezes, nós, no nosso dia a dia, nós temos mais contatos com linguagens, melhor dizendo, não verbais do que verbais. É no trânsito, é a cor do semáforo. Eu até costumo brincar, nós ministramos o louvor, aqui nós tocamos, tocando eu, Marcão, Vivito, tem hora, irmãos, que a gente não precisa falar um com o outro, a gente se olhar, a gente se entende. Do tanto de tempo que nós estamos tocando juntos, estamos louvando juntos ao Senhor. Então, essa distinção vai nos permitir, primeiramente, entender a pergunta-tema. Porque a pergunta-tema não é qual é o idioma que Deus fala conosco.
Às vezes eu me peguei perguntando qual é o idioma que Deus falava com Adão. A Bíblia não relata. Porém, a linguagem, sim. E a linguagem é isso que nós vamos utilizar para a nossa meditação de hoje. No versículo que nós lemos, disse: no passado, Deus falou muitas vezes, e por diversos profetas. Por exemplo. Aí depois, no Novo Testamento, nos últimos dias, Deus falou através do seu Filho. Então, outrora, quando precisava Deus falar com o povo, Deus só se manifestava por meio de rei, profeta ou sacerdote. Era o único meio, o único acesso que o ser humano poderia ter para ouvir Deus falar. E quando veio Jesus, quando o véu do templo se rasga de cima a baixo, Ele nos deu o acesso para que nós possamos agora falar com o Pai diretamente. Ele nos deu acesso para que a nossa linguagem seja interpretada por Deus e que a linguagem de Deus possa ser interpretada pelo homem. E aí, voltando ao exemplo que eu estava lá na escola, eu olhei para aqueles livros e eu reparei, existe livro para criança, para adolescente, para adulto, do nível iniciante, intermediário, avançado. Isso me chamou a atenção, pois Deus fala conosco de diferentes maneiras. Eu não posso pegar um livro de adulto que está num nível avançado e querer passar para uma criança. Assim como eu não posso usar um livro de criança para dar aula para um adulto avançado. Nós bem sabemos, e eu anotei, nós vamos falar um pouquinho mais para frente, que muitas vezes Deus compara esse tipo de linguagem com o povo que ainda era um bebê espiritual. Ele fala: eu ainda estou dando leite espiritual, pois vocês ainda não têm a capacidade de compreender. Então, nesse momento, nós voltamos para o exemplo na nossa casa. Nós temos formas de se expressar, de nos expressar, todos os dias. Todos os dias, irmãos, nós somos bombardeados. Temos contato com diversas formas de linguagem. E hoje nós vamos meditar um pouquinho sobre a linguagem de Deus. E aí, eu quero deixar uma pergunta aqui para todos nós, que depois eu vou repetir lá no final. Será que você e eu, nós temos entendido a linguagem que Deus está falando? E vou além. Será que você e eu temos entendido não só o que Deus fala, mas como Deus está falando conosco? Fica para a nossa reflexão. Irmãos, numa outra oportunidade, que eu trouxe uma reflexão aqui ao nosso coração, eu falei um pouquinho sobre contemplar. E através de quando nós podemos contemplar, às vezes coisas simples do nosso dia a dia, é contemplando essas coisas que nós prestamos atenção no que Deus está falando e, mais importante do que isso, como Ele está falando. O mundo, ele tem tantos barulhos, tantas formas de falar, tanta coisa. Nós vivemos, irmãos, numa correria tremenda, dia após dia, semana após semana. Geralmente, num dia como hoje, de domingo, tem pessoa triste, porque amanhã já é segunda, e aí já volta a rotina, tudo de novo. Ao invés de agradecermos a Deus, Pai, obrigado pela semana que se encerrou, e obrigado pela semana que se inicia, fala, Jesus, de novo, mais uma semana. Como é que está a sua e a minha comunicação com Deus? Será que nós estamos entendendo a linguagem de fato como Deus fala? Nós vamos passear um pouquinho através das Escrituras. Eu queria trazer para os irmãos, para a nossa meditação, algumas formas como Deus fala conosco. Primeira delas, através de sonhos ou visões. Vamos abrir a palavra do Senhor, por favor, em Jó, capítulo 33,
14, 15. Jó 33, 14 e 15. Diz assim a palavra do Senhor: pois Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que ninguém o perceba. Em sonho ou em visão, durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens e dormem na cama. Até aqui, irmãos. Deus fala conosco através de sonhos também. E um ponto que eu gostaria de destacar, se puder voltar, por favor, no versículo 14, a parte B, diz o seguinte: mesmo que ninguém o perceba. Às vezes nós estamos perdidos, irmãos. Não é porque Deus não está falando. Somos nós que não estamos entendendo. Nós nos encontramos perdidos, sem saber muito o que fazer, diante de algumas situações da nossa vida, e a gente acha que Deus não está falando. Mas Ele está falando. Porque o versículo diz que Ele fala. De um jeito ou de outro, Ele fala. Mesmo que a gente não perceba. Então esse é o primeiro ponto, irmãos. Primeira forma que Deus fala conosco. Segunda forma que Deus fala conosco, através de um sussurro ou uma voz suave. Vamos abrir, por favor, em 1 Reis, capítulo 19, versículos 11 e 12. 1 Reis, capítulo 19, versículos 11 e 12. Diz assim: o Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois de um vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Versículo 12. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Até aqui, irmãos. E como os irmãos já sabem, Deus estava no sussurro. Às vezes, no nosso dia a dia, nós acreditamos que Deus vai falar conosco, quer seja no vento forte, quer seja no terremoto, quer seja no fogo. Eu lembro que numa outra oportunidade que eu tive aqui, eu lembrei de alguns louvores, e agora eu lembrei de um hino, que fala assim: manso e suave. Jesus está chamando. Chama por mim e por ti. Muitas vezes, irmãos, a gente age. Lembra do Naamã? Se eu não estiver enganado, lá em 2 Samuel, capítulo 5. Fala que Naamã, quando ele se encontrou naquela situação, ele esperou, ele soube, através daquela moça, muito corajosa, por sinal, em fazer o que ela fez. Através dela disse: fala para o Naamã procurar o profeta. Ele vai saber o que fazer. E quando ele chegou na casa do profeta, onde o profeta estava, lembramos que não foi o profeta quem o atendeu. Ele mandou o servo dele. E aí Naamã pensou, e aí por isso que eu estou fazendo essa comparação, irmãos, muitas vezes nós agimos igual a Naamã. A gente acredita que Deus vai falar no meio de grandes barulhos, de um grande mover, do manto, do terra, do pulo, do arrepio, e não é isso. Primeira forma também que Deus nos fala através, primeira coisa, da tua palavra. Como que o cristão quer ouvir Deus falar se não lê a palavra? Prefere ouvir coaches, prefere ouvir outras pessoas que muitas vezes estão falando coisas contrárias à palavra de Deus, do que conferir na própria palavra. Muitas das vezes as pessoas preferem colocar a sua atenção em outras pessoas que estão no púlpito, no altar, falando coisas inadequadas, coisas indevidas, coisas que não estão na palavra de Deus, tampouco
agradando a Deus e conduzindo muitas pessoas ao engano. Muitas das vezes, irmãos, Deus vai falar conosco através do sussurro, na tranquilidade. Só que o mundo, ele está fazendo tanto barulho, tem tanto barulho que o mundo faz, que a gente não consegue ouvir Deus falar. E uma vez que o ser humano não escuta Deus falar, ele vai passar a agir como se Deus não estivesse falando. E aí, a tendência é que nada do que eu fizer vai prosperar. E eu digo prosperar não no sentido financeiro, eu digo dar certo. Nos lembremos também de Lucas capítulo 15, não precisa abrir, não, Marcos, só uma citação mesmo. Lucas capítulo 15, quando fala do filho pródigo, ele achou que longe do pai ele teria fama, sucesso, ele tinha dinheiro. Mas ele percebeu que tudo longe do pai acaba rápido e é em vão. E ele lembrou que quando ele estava ali, enquanto estava tudo bem, tinha bastante comunicação com ele. Enquanto ele tinha dinheiro sobrando, ele tinha amigos, ele tinha tudo, entre muitas aspas, do que o mundo oferece. E diz que é bom. Mas quando ele se lembra da casa do pai, ele fala assim, aqui é uma linguagem que eu não entendo, mas na casa do meu pai eu tenho tudo o que eu preciso. Terceiro modo como Deus fala com o seu povo. Através do testemunho e da paz interior. Ou pelo Espírito Santo. Vamos abrir, por favor, em Colossenses 3:15. Assim diz o apóstolo Paulo. A paz de Cristo deve ser o juiz no coração de vocês, visto que foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Vamos nos atentar, irmãos, nesse versículo que diz, deve ser o juiz. Qual a função do juiz? Julgar, decidir, tomar decisões. Nós não podemos tomar decisões enquanto nós estamos nos extremos. Muito triste, ou muito bravo, ou muito alegre, muito eufórico. Porque a tendência é nós passarmos a utilizar mais a emoção do que a razão. Nós temos que decidir as coisas através da paz de Cristo. Com certeza que hoje, no ambiente desse domingo, um dia maravilhoso que nós tivemos, claro que todos nós temos problema, mas falar aqui eu sei que é muito fácil. Difícil é no momento da dificuldade, difícil é no meio da tempestade, nós temos paz para decidir as coisas. Um outro versículo que eu gostaria de citar aos irmãos também, está lá em Romanos 8,16, que diz assim, o próprio Espírito, com letra maiúscula, ou seja, o Espírito Santo, testemunha ao nosso Espírito, com letra minúscula, ou seja, o nosso, que somos filhos de Deus. Ou seja, o próprio Espírito Santo quem testemunha ao nosso Espírito. A palavra do Senhor, na lei antiga, dizia que o testemunho só era válido se houvera duas ou mais pessoas. É por isso que muitas pessoas ainda não conseguem distinguir que Pai, né, Deus Pai, Yahvé e Jesus é o mesmo Deus, porém pessoas distintas. Porque Jesus disse, eu testifico de mim e o Pai testifica de mim. Duas pessoas. Então, quando o Espírito Santo testemunha ao nosso favor, ele traduz o nosso choro. Isso é forte, irmãos. Às vezes a gente está numa situação que a gente só chora. A palavra do Senhor vai dizer que quem recolhe o nosso choro com gemidos inexprimíveis é o Espírito Santo. Às vezes a gente chora que a gente não consegue falar. Aí o Espírito Santo, ele pega o nosso choro, traduz para a linguagem de Deus e fala assim, Senhor, aqui está a oração do teu filho. Então, nós vimos que Deus fala conosco através de sonhos, através de sussurro, através do testemunho
E o quarto tópico, que tem a ver um pouquinho com o que eu falei sobre contemplar, através da sua criação, a natureza. Salmos, capítulo 19, do 1 ao 3. Diz assim: os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia profere essa mensagem a outro dia. Uma noite revela conhecimento a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz. Acabamos de ver, irmãos, um exemplo em que Deus, ele está declarando o céu está declarando a glória de Deus, o firmamento está proclamando a obra de Deus sem dizer uma palavra. Não há um idioma aqui mencionado, porém existe uma linguagem. E é nesse ponto em que nós paramos para observar. E aí a gente, conforme o tio Du mencionou aqui, essa questão do evangelismo. A questão do id. Nós havíamos comentado, se eu não me engano, se não foi na escola dominical passada, foi na outra, que muitas das vezes a gente acredita, fala assim, Jeff, eu não sei pregar, não sei dançar, não sei cantar, não sei tocar, ou seja, eu não tenho ministério nenhum. E engano seu. Porque a palavra de Deus vai dizer que todos nós temos o ministério da reconciliação. E o que é o ministério da reconciliação? Primeiro, o ministério da reconciliação servirá para mim, para que eu possa me reconciliar com Deus, com o Criador. E assim eu possa ser um instrumento nas mãos de Deus para que o meu próximo seja reconciliado com Cristo. Então, essa forma de Deus falar, qualquer pessoa aqui que pôde ter a oportunidade de estar no interior de São Paulo, ou em outro estado, por exemplo, eu estive no Mato Grosso, onde tinha inúmeras fazendas, eu pude ter o privilégio de literalmente colher uma laranja do pé. E aí eu fui ver que, de fato, o sabor era outra coisa. Então, aonde eu quero chegar? Esse ponto que a gente perdeu pela correria. Eu vi um vídeo, um Reels, no Instagram, em que uma pessoa estava gravando e ela abordava outras pessoas e falava assim, para aqui um pouquinho. Era num lugar assim, tipo uma espécie de uma parede. Para aqui um pouquinho. E não falava mais nada. Olha, contempla. A gente perdeu, irmãos, o costume de olhar para o céu e falar, nossa, que lua bonita. Olha só que céu maravilhoso. Aquele entardecer lindo que a gente olha assim, se nós tirássemos foto, falar assim, nossa, o Criador fez, nosso Deus fez perfeito, Ele é perfeito. Tem uma outra música, canção, que também fala, o maior pintor do mundo. Tem momentos, irmãos, que o céu parece uma pintura de Deus. E nós paramos de observar. Pela correria do dia a dia, a gente parou de contemplar essas coisas que Deus fez para nós. Essa forma, vejamos, me lembrei agora. Vocês lembram qual foi o sinal que Deus deu, dizendo, sem palavras, que não haveria mais destruição com água? Um arco-íris. Ele não disse nada em palavras, mas aquele arco-íris maravilhoso é o símbolo da mensagem de que Deus não iria mais destruir o mundo, mas uma linguagem visual que Deus utilizou para conosco. Próximo modo que Deus fala conosco é através de outras pessoas. Aqui, irmãos, eu não vou ler todos os versículos, porque são muitos. Todos os textos. Para quem quiser anotar, eu queria citar algumas pessoas da Bíblia que Deus as usou para trazer uma mensagem importante. Moisés, que está lá em Êxodo capítulo 3.
Ele foi chamado para falar com o faraó e libertar o seu povo. Jonas, em Jonas capítulo 3 também, ele foi enviado para a grande cidade de Nínive. Primeiro ele tentou dar uma enganadinha aqui, uma escorregadinha aqui, e falar, assim, eu não vou não. E a gente já sabe da história. Então Jonas também é um personagem importante, que foi usado muito por Deus para profetizar acerca daquela cidade. Um outro personagem bíblico é Natã. Lembramos que Davi, como nós sabemos, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Mas lembre-se, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Ou seja, ele carneou-se igual a nós. E ele pecou também. E algo interessante, irmãos, que eu comento até com o pessoal lá do meu trabalho, eu falo assim, irmãos, a Bíblia poderia ser como qualquer outro livro. Eu só vou registrar as partes boas e as partes ruins, não, ninguém precisa saber. Mas a Bíblia, irmãos, ela é tão verdadeira que ela não esconde os erros de ninguém. A Bíblia, irmãos, com perdão da expressão um pouco mais coloquial, ela não passa pano para ninguém. Para que nós possamos olhar, ler e entender e falar assim, ele também foi um ser humano que errou assim como eu erro. E muito. E Natã, ele foi o profeta usado por Deus para mostrar a Davi o erro que ele tinha cometido. E é interessante porque Davi, a linguagem como ele utilizou para falar com Davi, foi com uma parábola. Ele falou, olha, pensa, um homem que está cheio de carneirinho lá, cheio de cordeirinho lá, lotado, rico. Pensa num homem rico. Só que aí veio, e aí Davi acompanhando, sim, homem rico, carneirinho, tá certo, estou com ele. Aí veio um amigo dele, desse homem, e ele quis fazer um banquete, para receber o amigo. E aí ele, ao invés de pegar um desses carneirinhos para fazer o banquete, ele pegou o único carneirinho de um homem que só tinha um. Davi falou, eu não acredito, não. Não é possível. Não, esse homem, não presta, viu? Esse homem aí não presta. Não presta. Aí Natã fala o quê? Ô, Davi, esse homem aqui é tu. A linguagem como Deus usou Natã para falar para Davi, é algo que nós temos que nos lembrar também que Jesus falou muito através de parábolas. A linguagem que Deus usou para falar com o teu povo foi através de parábolas. Continuando, o próximo personagem que eu queria destacar é Esther, que está lá em Esther, dos capítulos 4 até o 7, que ela foi muito usada para falar com o rei e interceder pela salvação de todo o povo judeu da destruição. Voltamos ao exemplo. Jeff, mas eu não sei fazer as coisas aqui. Irmão, você ora. Você ora. Ela intercedeu. Nós oramos. E muitas vezes são coisas que a gente despreza no nosso dia a dia. Até com perdão da palavra despreza é um pouco pesado, mas nós deixamos de lado o ato de falar com Deus, o ato de orar, o ato de meditar na palavra do Senhor. Próximo personagem da Bíblia que vai falar acerca, que nós estamos vendo sobre mensageiros, foi João Batista. João Batista foi a voz do que clama no deserto. A gente lê, irmãos, e a gente muitas vezes não presta atenção no que está lendo. No batismo de Jesus, exatamente naquele momento, naqueles segundos ali, enquanto Jesus estava para ser batizado, João Batista foi maior do que Jesus. João Batista liberou o ministério de Jesus. E a Bíblia fala que antes do nascimento, quando Maria chega na casa da Isabel,
diz que quando ela saúda, o bebê pula dentro da barriga. Deus nos escolheu, irmãos, desde o nascimento. Você é escolhido, você é escolhida desde o nascimento. O seu propósito já foi definido com Deus desde o seu nascimento. E aplicando ao tema, a tua linguagem, o teu jeito de ser, a tua forma de se comunicar, não importa qual seja, já foi estabelecida desde o teu nascimento. Um outro, Pedro, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, eu esqueci de citar, irmãos, o texto de João Batista, Mateus 3. Amém? Mateus 3, João Batista. Pedro, Atos 2. No dia de Pentecostes, ele pregou para multidões. E no dia de Pentecostes, nós tivemos a junção das duas coisas que eu citei, que eu fiz a distinção. Por quê? Nesse dia, nós vimos a linguagem e vimos vários idiomas sendo falados, os quais as pessoas estavam lá embaixo e cada um ouvia no seu idioma materno. Última pessoa quase que eu falo a pessoa menos importante, irmão, não é menos importante não. O último e não menos importante, Paulo. O que dizer de Paulo? Paulo, ele passou por uma transformação tão grande. Nós sempre lemos, aprendemos, meditamos sobre Paulo, cantamos sobre a história de Paulo, e a gente não se atenta para um detalhe na história de Paulo. Pode ser que nós pensamos iguais àquele irmão mais velho do filho pródigo. Que quando o filho pródigo se arrepende, o filho mais velho, ao invés de ficar feliz, ele ficou bravo. Como você está fazendo essa conexão com Paulo? Quando Paulo se converte, com certeza não foi fácil logo de cara para os irmãos receber Paulo. Ah, será que mudou mesmo? Matou um cristão agora, pô. Tem 2 dias que perseguiu o irmão fulano, agora está na igreja falando que Jesus apareceu para ele. Ah, é conversa, irmão, conversa. Às vezes a gente não acredita na linguagem que Deus está falando através da pessoa conosco. E aqui, eu queria deixar mais uma pergunta para a gente refletir nessa noite. Como Deus se comunica com você? E de igual modo, como você tem comunicado às pessoas no seu dia? Nós vimos que Deus ele fala conosco através da Bíblia, através de um louvor, através de uma pregação, através da sua própria natureza. Porém, irmãos, Deus ele tem um tratar particular para cada um de nós. Ele tem uma forma de falar com cada um de nós. Me corrija se eu estiver errado, tio Du, a vez que você comentou comigo, que Deus falou contigo através do cheiro. Foi uma forma que Deus, a linguagem que Deus usou para se comunicar com o tio Du. Será que nós temos reconhecido a forma que Deus está falando conosco? Será que nós temos reconhecido como Deus tem a linguagem de Deus conosco? Eu queria deixar aqui uma parábola, uma história que eu aprendi, eu sempre, quando eu tenho a oportunidade de falar, é sobre uma família, e calhou muito bem acerca do culto da família. Não sei se os irmãos conhecem, mas tem uma parábola que diz assim: a família estava passando por um problema muito conturbado. Morava na casa o pai, a mãe, né, o homem, né, o esposo, a esposa, a sogra dele, ou seja, a mãe dela, e 3 filhos. E aí, nessa casa, pensa numa bagunça, irmãos. Aquelas palavras bem bonitas, falando num tom bem baixinho, que a gente bem sabe que às vezes acontece. E aí, o pai
né, o homem da casa, o varão da casa, ele achou muito estranho. A gente não está acertando nossa linguagem. Ele foi procurar ajuda. Chegou no pastor e disse: pastor, não sei o que está acontecendo com a minha casa. É isso, 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 isso. Minha esposa me xinga. Eu xingo ela também, né? Mas isso aí eu não vou falar, né? Porque a gente, né? A coisa errada que eu faço, eu não falo. Mas está uma bagunça lá, pastor, minha casa está assim, está assado, está dessa forma, desse jeito. Aí o pastor, muito, muito sábio, disse: ó, tem uma pessoa lá que vocês não estão ouvindo, mas ele está falando. Quem, pastor? Jesus está lá. Não. Falou assim: não, pastor, não é possível. Essa bagunça toda, Jesus está nesse meio? Tá não. Ele falou: vai por mim. Jesus está lá. Tenta ouvir ele falar. Aí ele voltou para casa. Tá bom, Jesus está lá, tá bom. Aí, quando ele chegou em casa, ele reuniu a família. Falou: galera, ó, reunião familiar, reunião extraordinária. Fui lá no pastor, ele falou isso, isso, isso. E é o seguinte, hein? Quem for Jesus aqui já pode falar quem é logo. Ele falou que Jesus está aqui no meio. O tempo foi passando e aí ele foi observando e falando assim, antes de procurar uma briga com a sogra dele, ele pensou assim: será que ela é Jesus? Ah, ela pode ser Jesus, então o que eu vou fazer? Eu vou começar a tratá-la bem. Se ela for Jesus, né? Pelo menos depois eu não vou ser punido. Aí ele começou a tratá-la bem e ela ficou assustada. Falou: nossa, tá bom, né? Obrigado, fulano está me tratando bem. Aí ela contou para a esposa. Ela ficou contente e começou a tratar o esposo bem. Vai que ele é Jesus, né? E aí os filhos olhando isso, falam assim: ué, sábado de manhã, uma hora dessa, era para ter pelo menos uns 2 xingos, 3 gritos, 4 palavrão, 2 panelas voando. E não tem nada disso, está todo mundo em paz. Será que um deles 3 é Jesus? E aí, maninha, será que é o pai? Será que é a mãe? Será que é a avó? Ah, vamos tratar eles bem também. Vai que, né? Resumindo, irmãos, Deus mudou a história daquela família através da comunicação, da paz de Cristo, que tem que ser o nosso juiz. Através disso, Deus mudou a história daquele lar. Houve paz naquela casa. É isso, irmãos, que a gente precisa ter em mente. Como é que está a sua comunicação com Deus? Às vezes a gente quer falar muito falar, por muito dizer, mas às vezes a gente não para um pouquinho para ouvir Deus falar conosco. A gente não para um pouquinho para entender o que Deus quer nos dizer. E aí, por muito falar, muitas vezes a gente não sabe nem o que a gente está pedindo. Qual é a linguagem que Deus está falando com você, irmão, nessa noite? Qual é a linguagem que Deus tem falado com você? E eu queria deixar um outro ponto para a gente refletir. Não só, porque até agora nós temos visto qual que é a linguagem que Deus está falando comigo. Será que como está a minha comunicação com Deus? Mas e com o próximo? Nós estamos vendo que Deus usou pessoas para falar comigo. Será que eu tenho andado com Deus de uma forma correta para que Ele possa me usar para falar com alguém? Porque da mesma forma que Deus quer usar você, Ele quer usar através de você. Da mesma forma que Ele quer te usar para alcançar a vida, para ser alcançado, né? Usar alguém para alcançar você, Ele quer também usar você para alcançar alguém. E quando nós nos colocamos na disposição do Espírito Santo, Ele age, irmãos. Ele age. Mais uma vez eu volto e ressalto aquilo que nós lemos aqui. Quando Deus se manifestou no vento, não teve barulho. Foi um sussurro, foi algo simples. Deus fala conosco particularmente, cada um de um jeito. Que nós possamos, irmãos, realmente, a partir de hoje, eu já estou encerrando. A partir de hoje, nós possamos ter discernimento espiritual para conseguir
primeiramente, distinguir. Essa voz não é de Deus, essa não é, isso aqui é barulho, isso aqui não é. Uma vez que a gente identifica, que nós possamos ter discernimento para ouvir a voz certa, que é a voz de Deus. Uma vez ouvir, nós adquirimos fé. Porque lembremos que a palavra de Deus também fala que a fé ela vem pelo ouvir. Ouvir conselho de pessoas que estão fora do caminho? Não. Ouvir coisas ruins acerca do irmão? Não. A nossa fé ela vem por ouvir a palavra de Deus. De ouvir a linguagem como Deus falou e fala com o seu povo. Vamos voltar um pouquinho, irmãos. Vamos imaginar o Antigo Testamento. Os irmãos ali que tinham apenas a promessa de que Jesus iria vir. Eles também foram salvos por Jesus. Nós fomos salvos, somos e fomos salvos por Cristo, porque Ele veio um dia, lá atrás, 2000 anos atrás. Mas as pessoas do Antigo Testamento, elas foram salvas pela fé do Jesus que ainda iria vir. Eles também foram alcançados por Jesus. E eles, irmãos, eles só tinham uma promessa. Às vezes eu e você, irmãos, a gente está numa situação difícil. Eu não sei qual que é o problema que você está passando. E a gente só tem uma promessa. E a gente muitas vezes fala, Senhor, por quê? O que eu fiz de tanto errado? Às vezes a gente só tem a promessa, só tem a fé. É o que muitas vezes a gente fala assim, olha Deus, eu só tenho lembrar lá da multiplicação da farinha e do azeite. Senhor, eu só tenho a farinha, o azeite e um sonho. Mais nada. Mas a Bíblia vai dizer, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que você entende a linguagem que Ele está dizendo para você. E confiança, irmãos, é algo difícil. Confiar em Deus não é humanamente falando muito fácil. Quando confiamos em Deus, a gente entende 100% e entrega para Ele tudo que nós temos e tudo que nós somos. Mas será que nós temos entregado a Ele tudo? Será que temos deixado aos pés do Senhor tudo? Ou aquele quartinho da bagunça, ou não, Senhor, essa chave aqui, melhor não. Deixa esse quartinho fechado, cheio de pó, tem uns negócios aí que não vai agradar o Senhor, não. Melhor não. Ou nós entregamos tudo, irmãos, ou Deus não vai poder fazer a mudança necessária em nós. Nós não passaremos a entender a linguagem de Deus para nós. Quando nós lemos também, aqui foi nos ensinado hoje, agora não me falha a memória se foi falado aqui no culto hoje, ou na EBD de manhã, que o Vitor passou para a gente. Quando Nicodemos foi conversar com Jesus, ele não entendeu. Mas como assim nascer de novo? Eu vou ter que voltar para a barriga da minha mãe? Não. Aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. E lá ele cita, o vento sopra. Ninguém sabe para onde que o vento vai. Ninguém sabe de onde o vento vem. Porém, mais uma vez, Deus está se manifestando no vento. Mais uma vez, nós temos acesso à linguagem do céu. Assim são as pessoas que são lavadas e remidas no sangue de Jesus. Assim são as pessoas que confiam em Deus. Assim são as pessoas que entenderam a linguagem de Jesus.
Jesus nos ensinou, irmãos, através de parábolas. Mas, porém, mais do que isso, ele deixou o exemplo vivo e prático de como a gente deve agir e viver. Muito mais do que palavras, nós podemos ser usados por Deus e pregarmos e cumprir o ID com as nossas atitudes. Preguemos o Evangelho. Se necessário for, a gente utiliza palavras. Preguemos o Evangelho com a linguagem. Se necessário for, utilize o idioma. Que nós possamos, irmãos, a partir de hoje, sair daqui com a mente transformada e renovada. Não porque é o Jefferson que está falando, imagina. Porque Deus nos trouxe nessa noite uma reflexão muito profunda acerca da linguagem. De como eu estou me relacionando com Deus, como eu estou me relacionando com o próximo. Os irmãos querem ver uma coisa que a gente fala sem parar para pensar? Quando a gente ora, porque quase virou um mantra, ou quando a gente lê em Mateus capítulo 6 acerca da oração do Pai Nosso, tem um trecho lá que fala assim: perdoa as nossas ofensas ou dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu ou a quem nos deve. Só que a gente cita e passa. Perdoa-nos assim como. Nós estamos colocando numa régua de igualdade. Da mesma forma que eu perdoo o próximo, eu serei perdoado por Deus. Será que nós temos perdoado o próximo para que possamos ser alcançados com o perdão de Deus? Será que nós temos falado a linguagem do próximo para que nós possamos entender a linguagem do céu? Fica essa reflexão, irmãos, nessa oportunidade de hoje. Qual que é a linguagem de Deus? Jefferson, eu não sei. Procure saber. Busque mais. Ore. Leia a palavra de Deus. Busque no Senhor qual que é a melhor forma. Não que Ele vai falar, mas assim como nós já lemos, a forma como Ele já está falando e a gente não está entendendo. Busque no Senhor saber qual que é a forma, qual que é a linguagem que Deus está falando conosco. Quer seja por sonhos, pela palavra, por louvor, Deus está falando com você. Nós só precisamos ouvir. E eu me incluo, Deus está falando conosco. Nós só precisamos nos atentar e ouvir. Amém, irmãos? Essa foi a reflexão que Deus me deu nessa noite. Se eu falar mais coisa aqui, a partir daqui é coisa minha mesmo. E já não gosto, né? Então, que nós possamos realmente ter essa convicção. Qual que é a linguagem de Deus? Que nós possamos passar a entender a forma como Deus fala. Tentar parar um pouquinho e poder ouvir Deus falar conosco. E mais importante do que isso, parar um pouquinho e tentar e pedir para que Deus nos use para falarmos na linguagem do próximo. Amém, irmãos? Eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade, em nome de Jesus, e que as palmas louvam o Senhor porque Ele merece.